aqui mais uma live do nosso projeto de lives do Twitter sobre políticas públicas. Hoje recebemos um convidado ilustre, o pós-doutorando em Economia, Rafael Bruce, que hoje está sendo pós-doutorando em Economia no INSPER. Ele tem uma pesquisa muito centrada na questão do voto obrigatório no Brasil. Então, hoje a gente vai debater com ele sobre as pesquisas sobre esse tema aí, do voto obrigatório. Então, primeiro, boa noite, Rafael. Obrigado por ter aceito nosso convite. É uma honra ter você com a gente. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar é que você exatamente falasse sobre a sua pesquisa e sobre os resultados que você achou nela. Tá. São 2 artigos que eu fiz sobre o voto obrigatório. O primeiro já foi publicado, o segundo nem está circulando ainda. Eu devo começar a circular ele mês que vem. Eu estou nesse eterno mês que vem desde dezembro. Mas eu acho que dessa vez vai. O primeiro artigo, o que eu vejo é inverter uma pergunta que está na literatura há um tempo. Na verdade, nem é de voto, mas literatura de mídia e economia. Que geralmente essa pergunta é como exposição à mídia afeta o comportamento econômico. Então você tem o voto político, na verdade. Então você tem o artigo da Fox News, do Stefano Della Vigna, que ele vê como a exposição a sinal da Fox News afetou participação e o voto no Partido Republicano. Tem os artigos do Matthew Jansco. Esses artigos todos respondem a pergunta num sentido de como a mídia afeta outcomes políticos. O que eu faço é inverter essa lógica. Eu quero saber como eu afetar algo político, ou seja, afetar o comparecimento eleitoral, afeta o consumo de mídia, no nível individual. A motivação para isso, do ponto de vista de voto obrigatório, é a seguinte. O voto obrigatório é muito criticado como princípio, não no Brasil, mas, não somente no Brasil, mas como princípio, porque você altera a composição do eleitorado de maneira ruim. O que acontece? Você obriga alguém a votar, você está compondo o eleitorado de uma maneira que a média da qualidade do eleitor vai ser menor do que a média de qualidade sobre voto voluntário. Por quê? Porque o eleitor que vota sobre voto voluntário, em tese, ele é um cara mais informado, mais interessado em política. E sobre voto obrigatório, você joga no mesmo balaio ali um monte de gente que é desinformada, que é desinteressada. Uma hipótese muito forte disso, e que muita gente ignora, talvez conveniente, talvez não dar muita atenção ao assunto, é que o próprio voto obrigatório pode alterar se a pessoa é informada ou não. E o que eu faço é isso. Eu quero saber como sobrevive essa hipótese. Se a pessoa altera o consumo dela de informação ou não. Porque se a pessoa altera o consumo dela de informação, esse argumento de que a composição altera para pior não é necessariamente válido. Os salinhos tiveram uma opinião forte aqui. Tudo bem. Eles só falam do voto voluntário. O que eu acho é o seguinte, o voto obrigatório, no Brasil, ele induz as pessoas a consumir informação. E não é qualquer informação. Para minha amostra, que é uma amostra de 2014, 15 e 16, ele altera a demanda por informação de uma fonte que eles confiam. No Brasil, que fonte é essa? É Jornal Nacional. E eu justifico no artigo por que Jornal Nacional é uma fonte de informação tida como crível. Tem o dado da própria pesquisa que eu utilizo, que eles marcam lá, que é a fonte que eles mais confiam é a televisão, e dentro de televisão que eles mais confiam é o Jornal Nacional. E isso explica também por que na literatura antes tiveram artigos que procuraram responder isso e não acharam esse resultado, porque eles olharam para jornal, impresso, revista, e no fundo ninguém estava olhando para isso. Eu não achava efeito porque era uma coisa que não tinha margem de mudança. Onde tinha mudança efetivamente era onde as pessoas confiavam, que era ali no Jornal Nacional. Então eu acho isso, acho que obrigar as pessoas a votarem gera um aumento de demanda por informação. Eu não estou dizendo ali que a pessoa vai ficar mais informada, que ela vai para a direita, que ela vai para a esquerda, nada disso. Estou dizendo que é o seguinte, olha, se eu obrigo alguém a votar, essa pessoa vai demandar informação. E minha proxy para a demanda de informação é algo que é sensível a isso, que é a Jornal Nacional. Esse é o primeiro artigo, saiu no JDE em 2019, é coautorado com quem na época era meu orientador de mestrado, o Rafael Costa Lima. Ficou famoso, ultimamente, por ser orientador de Gil. Gil do Vigor. Sim. Eu sou irmão acadêmico do Gil do Vigor. Uma honra. Mesmo. E o segundo artigo, e esse é da tese de doutorado, é um artigo solo, que eu estou fazendo sozinho, eu estou aqui tentando ver se o voto obrigatório ele induz formação de hábito em voto. Então, eu quero saber, pergunta super simples, eu votar em T-1 gera comparecimento em T?
obviamente, as duas coisas estão correlacionadas de vários jeitos. Eu votar no passado, votar no presente, tem um monte de coisa que pode estar carregando isso, que não são... pode ser uma motivação intrínseca, algo desse tipo. O que eu faço é fazer o instrumento, eu uso uma variação exógena no voto em T-1, que é a exposição ao voto obrigatório. Tem um sorteio ali, vou explicar mais para frente que sorteio é esse, que a lei brasileira cria, que pessoas são obrigadas a votar e pessoas não são obrigadas a votar em torno de um intervalo, e elas são semelhantes nesse intervalo. Elas são sorteadas ali, algumas recebem punição por abstenção, outras não recebem, e as que recebem punição por abstenção passam a votar mais. Esse é o primeiro resultado, que a gente chama de primeiro estágio em IV, né, em variável instrumental. Meu primeiro estágio é ser obrigado a votar no passado, gera voto no passado. Ou ser obrigado a votar contemporaneamente, gera comparecimento contemporâneo. Isso é uma novidade. A gente tem resultado na literatura que é consensual, nunca vi ninguém achando nada diferente, que voto obrigatório gera aumento em comparecimento. Isso é inegável. Pessoas podem levantar argumentos, e para mim é algo cotidiano, o pessoal levantar em seminário. Mas é muito barato comparecer, justificar, etc. Isso a gente pode discutir depois, mas apesar disso tudo, apesar do custo baixo de justificar, apesar de tudo isso, ser obrigado a votar aumenta o comparecimento. Me parece um negócio muito bom. Impor um custo baixo à pessoa para justificar e ter um efeito de 10 pontos percentuais em comparecimento numa eleição. Primeiro eu acho isso, porque até aí eu estou replicando a literatura. O passo seguinte, que eu acho é que obrigado a votar em T-1 gera comparecimento em T. Então essa é a minha forma reduzida. Estou pegando o meu instrumento e rodando ele direto no meu outcome de interesse. Então, olha só, o cara é obrigado a votar e ele comparece no futuro. Ele é obrigado a votar no passado e comparece mais no futuro. Por qual canal isso aconteceu? O que eu argumento, e o instrumento vota no passado por obrigado no passado, é o seguinte, olha, tem uma inércia de voto. O cara que é obrigado a votar, no passado ele não somente vota mais, mas o voto passado dele gera voto no futuro. Então eu crio um hábito de voto nas pessoas. Então essa é outra mudança no comportamento das pessoas, que não é somente aquela mais mundana de voto contemporâneo que o voto obrigatório gera. Ele gera uma inércia de comparecimento. Isso pegando eleitores de 30 anos de idade, que estão deixando de ser obrigados a votar. Os caras são sob voto voluntário, mas mesmo assim eles têm uma inércia no comparecimento deles. Enfim, são esses os dois artigos que eu escrevi sobre o assunto. Não sei se isso me coloca na posição de especialista, mas me coloca na posição de uma pessoa, acho que gastou um bom tempo interessada numa lei que vigora no Brasil há um bom tempo. O voto obrigatório no Brasil está aí desde o Código Eleitoral de 30, né? Ele veio passando por mudanças, a maior mudança veio na Constituição de 88, quando entrou também no Código Eleitoral o voto voluntário para analfabetos. Antes não tinha. Mas antes, o voto obrigatório no molde que existe hoje, ele já tinha antes. Certo. Professor, eu vou pegar um ponto da sua fala aí que eu achei interessante, que é a questão do Jornal Nacional. Então, você falou que o Jornal Nacional é o programa que as pessoas mais demandam informação. Então, com isso, é certo dizer que ainda nesse mundo que a gente tem de internet, a Globo com o Jornal Nacional ainda é o mais influente meio de comunicação das pessoas, de informação das pessoas, mais do que o próprio Twitter ou outras redes sociais que vêm crescendo no Brasil, especificamente? Olha, o que eu vou falar agora é especulativo porque eu não vi pesquisa nessa área ainda, para o Brasil. Para o meu artigo, para a minha amostra, para aqueles anos, ainda não havia rede social, ainda não havia ultrapassado, tomado o lugar do Jornal Nacional e de meios de mídia tradicionais. 2018 aconteceu depois disso, e 2018 a gente não sabe, né, se foi uma exceção ou se é a nova regra. A gente tem um ponto na amostra, no time series de eleições do Brasil, a gente não sabe se isso daí é o novo normal. Mas eu não sei, eu tendo a acreditar que sim, que hoje em dia é muito mais importante que no passado, não sei se é mais importante que a mídia tradicional. Por que eu não sei que é mais importante? Tem uma série de artigos do Matthew Jensko com o Jesse Shapiro, que eles lá nos Estados Unidos, eles veem que, na verdade, a internet não gerou mais polarização política nas pessoas. Por que eles argumentam isso? E tomando em conta aqui todos os caveats, todos os poréns, de que o mercado de mídia nos Estados Unidos é muito menos monopolizado que no Brasil. Acontece que as pessoas, no mercado de mídia americano, elas consomem mídia tradicional na internet. Mesmo em rede social, elas replicam mídia tradicional. O que acontece quando eu uso o Twitter,
eu vejo uma notícia do Estadão, da Folha, do Globo, eu replico essa notícia. Eu vejo uma notícia de um veículo tradicional, eu replico essa notícia e consumo notícia de veículos tradicionais. Eu entro na internet, eu vou consumir informação, não vou consumir necessariamente num cara ultra de nicho. Eu tenho essa possibilidade agora, mas na média, o grosso da população consome ainda G1, consome Folha.com, Estadão.com, consome veículos ligados a grupos de mídia tradicionais que fazem jornalismo tradicional, como sempre foi feito. Então, a extensão que a polarização pode ocorrer e alterar a dieta de informação das pessoas é limitada por essa composição no mercado de mídia. Se pessoas consomem mais rede social do que consomem jornal nacional, talvez consumam mais, talvez interajam mais com isso. Mas eu não vejo essas coisas como se sendo exclusivas, ou excludentes, né, entre si, porque eu acho que mídia de rede social replica muita coisa do Jornal Nacional. Acho que o Jornal Nacional pauta muita coisa. A gente espera o Jornal Nacional, acho que até hoje tem isso, a gente espera o enfoque que o Jornal Nacional vai dar para os assuntos, porque a gente já assume que esse vai ser o enfoque replicado pelo resto, vai ser a pauta do resto das coisas. Eu lembro que eu apresentava esse artigo da mídia no começo, eu fazia questão de botar um slide que era um monte de deputado sentado lá no Congresso, esperando o Jornal Nacional para o dia que teve uma notícia muito escalafobética sobre o Lula na época da Lava Jato. Todo mundo sentou assim para ver o que ia acontecer. Todo mundo já sabia o que tinha acontecido, mas queria saber como seria o enfoque do Jornal Nacional, isso já era 2016, 2017, era por ali, mas queriam saber qual seria o enfoque. Então acho, daí não tem estudo, acho que é uma coisa a ser vista, acho que é uma pergunta aberta para quem é mais jovem, para você que estiver vendo e é interessado nesse assunto, se mudou esse padrão de consumo de mídia e se essa mudança de padrão de consumo de mídia é consequente em termos políticos. Perfeito, perfeito. Vamos passar também para outro ponto que você comentou naquela primeira fala, que é que você falou da questão de que houve uma discussão sobre o voto obrigatório no ano passado, se deveria ter a obrigatoriedade do voto. E aí você falou de como aumentou o comparecimento das pessoas, que sua pesquisa mostra que o voto obrigatório aumenta o comparecimento das pessoas. Então, por que as pessoas ainda discutem se deve ou não ser obrigatório quando tem evidências de que atrai mais pessoas e principalmente atrai mais pobres para votar? Por que você acha que tem essa discussão aí? Essa pergunta é muito boa mesmo. E ela passa por uma divisão metodológica sobre o que é positivo e o que é normativo. Acho que o pouco de evidência que a gente cria em economia, em ciência política, principalmente ciência política, sobre voto e comparecimento, é um subsídio para o debate público. É um subsídio e a questão do voto obrigatório ela passa por uma questão teórica, positiva, de liberdade individual. Então, muita gente tenta enquadrar o debate de voto obrigatório da seguinte ótica: o indivíduo não deveria ser obrigado a votar. E de maneira bem simples, estou colocando aqui, nesse argumento. Esse é o argumento que é posto e repetido muitas vezes, talvez por uma questão de Twitter, o debate hoje em dia se dá por ali, as pessoas colocam em 280 caracteres, não gostam, ponto. Não, acho que não deveria ser obrigado, ponto final. Eu vi algum desses argumentos sendo aventados na época que o Barroso colocou esse ponto, e colocou depois voltou atrás, esse ponto no debate, na eleição de 2018. Bem, a gente sabe que o voto obrigatório é mais comparecimento, a gente sabe que há um debate que o voto obrigatório altera o comportamento das pessoas em margens que não são somente comparecimento, margens que a gente toma como positivas, mas eu acho razoável a pessoa falar por uma posição de princípio que ela é contra votar, contra ser obrigado a votar, por uma questão de eu sou contra ser obrigado, ponto final. Mas, sem querer soar que nem um Friedman já soando, isso é uma discussão de preço e não de princípio. Eu acho que o princípio já foi quebrado a partir do momento que você pertence a um Estado de Direito e você paga impostos, você tem obrigações, você arca com obrigações com esse Estado. Acho que é uma questão de a extensão desse preço, qual que vai ser. Tem gente que não quer um centímetro, don't tread on me, não quer um centímetro a menos de liberdade ali, está disposto a pagar só o mínimo em termos de, não só fiduciários, mas em termos de esforço e outras coisas a mais. Mas a gente
está sujeito a esse sistema, e eu acho que é uma questão só de quão extenso você quer que isso seja. E aí passa por vários pontos, né? Eu acho que o voto obrigatório, muitas vezes se argumenta que ele facilita o voto de cabresto. O que é super curioso, porque o voto obrigatório ele surgiu para evitar o impacto de voto de cabresto. Parte da justificativa que ele surgiu foi sobre essa. Foi que sobre o voto voluntário, acontece, e a gente pode voltar para o Brasil, o pré-voto obrigatório pode olhar para os Estados Unidos, em todos os últimos anos, a disputa eleitoral se dá em duas dimensões. Se dá sobre plataformas e se dá sobre supressão de voto. Então, quando o voto não é obrigatório, você briga por comparecimento. Pode ser que seja mais barato, que seja melhor para o político, não ser mais propositivo, não gastar tanto força em proposições e coisas tudo, mas brigar por suprimir, ou por brigar pela composição do eleitorado. Como os Estados Unidos é muito flagrante isso. As pessoas... o jeito que o gerrymandering, que o desenho de distritos é feito, é todo em cima da questão de desenhar quem vai votar, quem não vai votar em cada distrito. Agora, depois da eleição do Biden, se não me engano, a Geórgia passou uma sequência de lei que dificulta voto, principalmente de populações mais pobres, e, óbvio, tem racismo estrutural, isso cai para a população negra, que é majoritariamente democrata naquele estado. Então, você desloca o campo de batalha político nesse sentido. E você pode ter consequência, e uma coisa que todo mundo ignora, na seleção de políticos, né? E por que isso é ligado com coronelismo, é uma coisa do passado, um termo datado, mas com formas de composição de voto arcaicas? Na época antes do Código de 30 sair, o problema que o Brasil vivia era que as pessoas brigavam pela composição. Então, o que acontecia é que quem tinha o caminhão, quem tinha estrutura de eleição na cidade, no município, e aqui é importante falar que a gente fala de Brasil, de eleição, a gente não fala de São Paulo e Rio de Janeiro, não fala de Higienópolis, não fala do Leblon, não fala da Gávea, a gente fala, enfim, do interior, a gente fala de vários pontos de carreira diferentes. Quem tinha a estrutura de transporte público, quem tinha a grana para transportar eleitor, ganhava. Quem tinha um caminhão para transportar eleitor para o local de votação, ganhava. E a briga se dava nessa extensão, na extensão de quem conseguia carregar mais cabeças para a urna. Quando você introduz o voto obrigatório, você tem dois efeitos. Um efeito é que você, teoricamente, diminui o poder relativo dessas pessoas no conflito político. E o segundo é que, a partir do que vira uma obrigação do cidadão, você cria uma obrigação por conta do Estado de prover estrutura para que as pessoas possam votar. Parte da capilaridade boa, e não tem contrafactual para isso, é uma coisa que eu fico na cabeça. Qual seria o contrafactual do Brasil em termos de número de seus eleitorais, número de estrutura de votação, infraestrutura de votação, caso não houvesse voto obrigatório? Caso, quando saiu o Código Eleitoral lá nos anos 30, não tivesse sido fundado, junto com a Justiça Eleitoral, que saiu também no mesmo código, uma lei de voto obrigatório. Como é que seria isso? É que as duas coisas vêm juntas, né? A gente não tem nem como fazer separar essas coisas, mas as duas coisas vêm juntas. Como seria o Brasil se não houvesse essa demanda também por parte do Estado de satisfazer as demandas do cidadão de votar? De todo modo, e voltando por que pessoas são contra, pode ser que a pessoa, mesmo assim, mesmo com todos os argumentos, ela seja contra. E tudo bem. E tudo bem, eu acho que vira uma questão de princípio. E você pode apresentar o número de evidência que for a respeito da coisa, e se a pessoa tem a questão de princípio por trás, e pode ser super razoável, ela pode ser contra. É a vida. Tá para o debate político decidir se o voto deve ser obrigatório ou não. Apesar de que essa questão foi debatida em vezes, de 2 em 2 anos ela volta para o debate, a gente está voltando, até eu brinco com o pessoal que, é excelente precisar do obrigatório, que 2 em 2 anos aparece meu artigo de novo nessa discussão, porque está sempre voltando, sempre tem alguém retirando da gaveta, estão violando a liberdade individual, ou então o voto obrigatório é uma conquista, e esse debate vive, e eu consigo botar meu artigo ali no meio e aparecer numa live na Liga de Política Pública da PUC Rio, para falar desse assunto.
Então, é um tema recorrente, assim, debatido essa sessão. Eu sinto que a gente chegou num ponto que meio que travou a discussão, assim. Cada evidência que surge não convence o outro lado e talvez ajude outro país que esteja mais na linha do pênalti ali a debater isso. No artigo do voto obrigatório da mídia, eu chego a comentar que no parágrafo inicial eu meto uma citação do Obama lá. Teve um discurso do Obama lá em Cleveland que ele fala: o voto devia ser obrigatório nos Estados Unidos. Não que isso não seja também uma tentativa dele de compor eleitorado. Não vamos achar que voto obrigatório nos Estados Unidos, em tese, favorece os democratas. Também é uma tentativa de compor eleitorado. E aí, só lembrando aqui um ponto, tem um trabalho muito bom de uma pesquisadora chamada Emily Chapman, da Universidade de Stanford, tem um artigo no American Journal of Political Science, que ela debate esses méritos de voto obrigatório. E um ponto que ela levanta é que o voto não é obrigatório. O voto não é obrigatório. O que é obrigatório é comparecimento. Você ir a uma urna. Porque você pode votar branco ou nulo, né? Também tem nesse... você pode votar branco ou nulo. O comparecimento é obrigatório. Se o voto fosse obrigatório, a gente teria uma violação do voto secreto. Se fosse obrigado a votar no sentido de você jogar um voto contável, né, que não seja branco, que seja contado efetivamente pela eleição, você teria violando em algum nível a secreticidade do voto. Então o voto não é obrigatório. O obrigatório é o comparecimento. Ela levanta esse ponto. E o segundo ponto que ela levanta é que essa discussão ela tem que ser colocada num ponto em que níveis altos de comparecimento podem ser um fim em si. Podem ser um fim em si para uma democracia. Podem ser algo que uma democracia gosta, almeja, que é uma coisa do tipo, a maior parte da população tomou parte nessa decisão. De algum jeito. Ela participou dessa decisão coletiva de escolher essas pessoas, o presidente, os deputados, os senadores, o prefeito, o vereador. Isso garante uma maior legitimidade para a eleição. Perfeito, professor. Eu vou passar aqui agora para as perguntas sobre o seu segundo paper, que você falou até no começo, que uma das coisas que você fala nele é da diferença do impacto das penalidades por abstenção para jovens e idosos. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho mais como é que funciona isso na prática. As penalidades são as mesmas. A penalidade de abstenção, ela é a mesma. Voto obrigatório. O que quer dizer voto obrigatório no Brasil? Voto obrigatório no Brasil quer dizer o seguinte: quando você faz 8 anos de idade, ou quando você, no caso, faz 8 anos de idade, você passa a ser punível, a poder ser punido de vários jeitos pela Justiça Eleitoral se você cometer 3 abstenções não justificadas em seguida. Cada abstenção é um turno, né? Então, se você faltou 2 turnos numa eleição e um turno na eleição seguinte, seu título é cancelado, e isso pode ter várias consequências ruins para você, como problemas burocráticos, tirar passaporte, e você ainda tem a coisa da justificativa de ter que pagar uma multa quase simbólica. Esse custo não é só multa, né? É um custo de burocracia mais a multa. Hoje em dia esse custo foi muito reduzido, agora com o aplicativo e tal, o custo foi muito reduzido. Mas tem uma questão que, assim, todo mundo sempre volta naquele ponto, né? É muito fácil justificar, é muito barato justificar, mas aí como você explica o fato desse negócio ter 10 pontos percentuais de efeito sobre comparecimento? E, assim, ser uma coisa brutal, ter um efeito brutal sobre comparecimento eleitoral, mesmo se o custo é baixo. Tem outras coisas que explicam comparecimento. Tem a questão do dever cívico, a sensação, em Behavior Economics chamam de Warm Glow Benefit, né? O benefício de você cumprir alguma coisa que te faz bem, é quase um fim em si mesmo, uma coisa que te dá utilidade. Por que te dá utilidade? Porque você gosta daquilo. O custo é zero, para você fazer aquele negócio, mas te deixa feliz. Tem a coisa do monitoramento, que tem um paper do Galton Rao, que fala disso. Voting to Tell Others, o nome do paper. É super interessante, que é basicamente o fato que ele mostra que você poder ser, seus vizinhos poderem ver você votando, influencia a decisão de poderem votar ou não. Se isso vale para o Brasil, eu não sei, mas é bom lembrar que no Brasil pessoas votam perto de onde elas moram, perto dos seus vizinhos, numa escola que, se você não mudou na sua vida toda e seus vizinhos também não mudaram, é onde você estudou também, seus vizinhos estudaram,
Então, e é no feriado, várias coisas influenciam esse negócio. Em Pinheiros pode não ser um grande evento social e na escola votar, mas talvez numa cidade pequena seja um grande evento e numa cidade votar e você ser visto votando ou não. Tem alguma coisa de monitoramento ali que também influencia. Então, assim, a punição é muito baixa? É muito baixa, mas ela funciona. E ela é a punição que você deixa de receber quando você passa a ter 70 anos de idade. Se você faz aniversário de 70 anos de idade antes do primeiro turno de uma eleição, você não é mais obrigado a votar nessa eleição. Então você pode se abster e não ter que justificar esse negócio e não é sujeito a esse perrengue burocrático de ter que justificar a abstenção e tudo mais. O efeito assimétrico que eu acho, e aí a multa é igual. O que eu acho um efeito assimétrico? Eu acho o seguinte, o PP está preocupado em responder a seguinte pergunta. Votar em T-1 afeta votar em T? Eu acho que esse efeito existe para quem está nos 70 anos de idade, saindo da obrigatoriedade de voto para o voto voluntário, mas não existe para o eleitor jovem, que saiu do voto voluntário para o voto obrigatório. Por que isso acontece? E aí é um working paper, não está circulando ainda. Se alguém estiver vendo, tiver alguma sugestão, o e-mail está aberto para especular comigo. Eu especulo que tem a ver com o tipo de transição que acontece. Quando você transiciona de T-1 para T com 70 anos de idade, está saindo voto obrigatório e voto voluntário. Um elemento é que você votou, foi obrigado a votar sua vida toda e passou a não ser obrigado a votar mais. Então, isso é inércia na veia. Você agora não é obrigado mais a votar, mas você ainda está votando como se estivesse sendo obrigado a votar. A outra coisa é que eu estou comparando duas pessoas em T, que as duas não são mais obrigadas a votar. Só que uma no passado foi e a outra não foi. As duas agora não são mais obrigadas a votar. Aos 8 anos de idade, uma não foi obrigada a votar, a outra não foi, e agora as duas são obrigadas a votar. Se eu tenho um cap, eu tenho um teto no efeito da punição de voto obrigatório sobre o comparecimento, eu meio que bati já. Essas duas pessoas são obrigadas a votar em T e uma foi obrigada a votar em T-1. Pode ser que não tenha diferença nenhuma já, porque eu estou matando o efeito no período seguinte, que vale para os dois já. Se esse efeito tem um teto, né? Eu preciso entender teoricamente melhor isso. Mas é um puzzle para mim, mas eu acho que o resultado da 70 anos de idade me deixa feliz que tem algum efeito de inércia, porque ali é onde eu estava preocupado de pegar efeito ou não. E, de fato, acho um efeito. O voto obrigatório tem um efeito intertemporal, né, de T-1 sobre T, e ele gera essa inércia de comparecimento. Perfeito. Eu tenho mais duas perguntas. A próxima é se você achou, como resultado, se tem uma diferença de comparecimento entre indivíduos com níveis de educação diferentes. Então, não é falar sobre os mais pobres, enfim. Essa pergunta é muito boa. O trabalho mais forte que tem de voto obrigatório no Brasil, que usa uma versão dos dados que eu uso nesse artigo de inércia de voto, é o trabalho do Gabriel Cepaloni com o Daniel Hidalgo. O Daniel Hidalgo é um cara fenomenal do MIT, de ciência política. Tudo que ele publica eu gosto de ler, porque é sempre muito bem feito, muito bem escrito. E tem esse artigo no Political Analysis que ele usa uma versão reduzida do dado que eu tenho. Ele pega o dado para 1 ano só. Eu consegui esses dados que eu tenho porque ele conseguiu esse dado antes. Eu peguei a expansão desse dado, né? Peguei o painel, ele tinha um cross-section. O que ele acha, a lição muito interessante do paper dele é a seguinte: como ele acha, como todo mundo acha, que voto obrigatório altera comparecimento contemporaneamente, então, sendo obrigado a votar, aumenta o comparecimento, ponto final. Mas o que ele acha é o seguinte: olha, esse argumento de que a mudança na composição é por bem, com esses dados só, não fica de pé. O que acontece? Quando o voto obrigatório entra, deixa eu fazer aqui a mãozinha na câmera. Quando o voto obrigatório entra, os dois sobem. Só que quem é mais educado sobe mais. Então, o voto obrigatório aumenta o comparecimento, mas aumenta de maneira a aumentar a desigualdade em comparecimento. Então, eu estou jogando mais, e está tendo um efeito mais forte para quem tem maior nível de educação, e um efeito mais fraco para quem tem menor nível de educação. Não é que reduz, os dois sobem, os dois têm efeito, mas reduz menos para mais pobres, para menos educados, e mais para mais educados. Educação aqui sendo a única proxy disponível que a gente tem na base de registro de voto para nível socioeconômico. Essa proxy tem vários problemas. Tem um problema
Mais óbvio é o seguinte, quem você conhece que atualiza periodicamente a título eleitoral, especificamente porque terminou o ensino ou graduação? Ninguém. A pessoa tirou lá atrás e não fez. A vez que você pode pensar que isso foi atualizado é na hora do registro biométrico lá. Então esse dado é super problemático. Eu uso ele com aquela velha justificativa, é o que tem, mas eu tô para abandonar essa heterogeneidade. Assim, vou rodar ela porque é o que tem, mas ela tem, eu sou bem claro que ela tem esses problemas. Esses problemas que, olha, eu tô pegando aqui, provavelmente, a fotografia de como a pessoa era educada quando ela tirou o título. Não quer dizer que é como ela é agora nessa eleição. Outras coisas, como sexo, tem uma chance menor de mudar ao longo do tempo. Essa pode mudar bastante, e aí fica complicado tirar uma conclusão. O que o Hidalgo acha é essa mudança. O que eu acho é que, para níveis de inércia, não tem mudança entre as classes sociais. Não tem mudança. O efeito é igual. Se eu boto pessoas com menos educação e mais educação pelo mesmo porte que ele usa, que é ter fundamental completo ou não fundamental não completo, não tem diferença. Então, a capacidade do voto obrigatório de gerar um hábito de voto não muda de pobres para ricos. Isso é bem interessante. Isso é um outcome que eu acho legal, porque é menos pessimista que o outcome dele, eu acho. E outra coisa é que para consumo de informação, esse também é o caso. Consumo de informação, essa diferença. Na verdade, se não me engano, eu acho... Faz tempo que eu não abro esse artigo. Eu publiquei o artigo, há tempo que eu não abro. Se não me engano, eu não acho uma diferença muito significativa entre os grupos. Perfeito, professor. Bom, Rafael, eu tenho mais uma pergunta que me surgiu aqui nessa live. Você estava falando que você leu pesquisa sobre o próprio Della Vinha, que é um economista comportamental. Você citou a questão do comportamento das pessoas. E aí me fez lembrar muito da questão dos nudges, que o próprio Richard Thaler já fez um livro sobre eles, de como as pessoas podem ter incentivos para fazer coisas. Basta dar um empurrãozinho que a pessoa pode ir lá fazer alguma coisa. Você falou que a gente tem hoje um percentual de voto obrigatório muito alto. Mas você acha que poderia ter mais algum nudge que poderia empurrar ainda mais para ter mais votos do que hoje já tem? Você acha que pode ter mais alguma coisa a ser feita? E aí você acha que pode ter essa junção da economia comportamental com a economia política? Para isso, como é que você vê essa situação? Nudge é uma coisa... essas coisas de criar incentivos de economia comportamental são super interessantes, porque elas têm vários tiros pela culatra possíveis. O voto obrigatório tem duas coisas, né? A gente pode pensar no voto obrigatório, como a punição por abstenção, como sendo só eu estou colocando um preço negativo na abstenção. E se eu colocar, na verdade, um prêmio por comparecimento? E se eu acabar com o voto obrigatório e eu passar a, sei lá, dar algum prêmio? Não sei se é financeiro. Se eu comprar comparecimento, não comprar voto, mas eu comprar comparecimento. Se eu fazer campanhas, comprar não falo fiduciariamente, mas acho que na Austrália os caras têm campanhas que eles distribuem hot dog, as pessoas, o voto era obrigatório lá, não lembro direito, distribuem hot dog para as pessoas que vão votar, uma coisa super boba, assim. Se não me engano, os países da América Latina tinham incentivos positivos também para comparecimento, que podem deixar as pessoas que se incomodam com essas violações, classificam o voto obrigatório como uma violação obscena da liberdade individual, menos melindradas. Eu acho que esse tipo de coisa pode ser uma solução. Se eu consigo pensar no nudge, eu acho que tem várias coisas que podem ser pensadas para o voto obrigatório. Um nudge que já foi imposto pelo nosso presidente do TSE foi o fato de reduzir muito o custo de você justificar o voto, que já era baixo. Ele reduziu muito colocando o aplicativo. Esse ano foi super ridículo a eleição passada foi super ridículo você justificar a abstenção ou regularizar a sua situação eleitoral. Foi assim, não teve nenhum estresse. Muita gente falou, inclusive, que basicamente você tomou um voto voluntário. A ver, eu não sei o impacto causal que isso teve, teve uma queda de comparecimento, não sei o quanto disso
quanto esses porcento que caíram foi causado por isso, não foi? Essa aqui essa pergunta é importante para a gente que é economista. Tiveram várias idiosincrasias dessa campanha, teve pandemia no meio, teve um monte de coisa. Quem for desembaralhar esse novelo aí, boa sorte, porque é complicado responder essa pergunta. Mas foi uma mudança. Mas acho que tem mudanças positivas que podem criar esse comparecimento eleitoral. Eu acho que tem um lance muito simples, é uma coisa que sempre me perturbou muito. O TSE tem uma verba publicitária muito grande a respeito para ser gasta, para educar as pessoas para votação, e eu sempre achei que foi pouco gasto para incentivar pessoas a votarem. Foi muito gasto em coisas meio burocráticas e eu acho que sim, combater fake news do tipo, se tiver mais de 50% dos votos em branco, vai ser no lado da eleição. Essa fake news é um clássico de eleição. Sempre tem, eu já vi muita gente com diploma espalhando esse negócio, é decepcionante. Mas combater fake news é importante, mas também incentivar pessoas a irem votar. Eu acho que podia ser mais feito isso, de maneira mais ostensiva. Eu acho que, agora, nudge comportamental, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil pensar em alguma coisa que não seja nessa margem do custo de comparecimento, do benefício de comparecimento. Que é a mesma, né? Tem um valor negativo ou positivo nisso. Uma vez que você consegue convencer pessoas que comparecimento pode ser um fim em si mesmo. O primeiro passo é esse. Perfeito. Bom, professor, eu queria agradecer a sua presença mais uma vez. Foi muito educativo. Realmente aprendi muita coisa nessa live hoje. Para vocês que não conheciam a Liga, sintam-se mais convidados a seguir a gente. Vai ter muitas lives pela frente. Temos mais 2 essa semana, com Ana Peçanha e com Ricardo Daes. Então, curtam o nosso conteúdo e fiquem ligados. Obrigado, professor. Valeu, obrigado. Parabéns pela iniciativa de vocês. Acho muito legal ter gente da graduação interessada em política pública. É importante ter gente boa no setor público. Muita gente vê isso como uma seleção ruim no mercado de trabalho. Eu acho que às vezes pode ser, mas é bom ter gente muito boa interessada em fazer política pública no Brasil, interessada em se unir ao setor público, ao governo e fazer coisa boa. Parte dos problemas que a gente tem no Brasil hoje em dia é por seleção ruim de pessoas que foram para lá e tem ideias esquisitas. Eu acho importante ter gente qualificada e com evidência na cabeça para colocar isso para o público debater, e uma vez que o público debateu essas coisas, implementar. Perfeito. Obrigado, galera.